Então, pessoal, vamos começar já, né? Que são 7h10. Se alguém mais aparecer aí, a gente dá continuidade. Então, vamos lá. É, Na última aula, a gente fez a correção da atividade da semana 1 do PET 2, né? E agora a gente vai estar entrando aqui no tema da semana 2, com o título Transferência da Corte Portuguesa para o Brasil. O que acontece, pessoal? Nesse período aqui em que ocorreu a transferência da corte, a vinda da família real de Portugal para o Brasil estava vivendo uma situação onde o Brasil era uma colônia, né? Existia o pacto colonial sobre o Brasil que impedia o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento social do Brasil, né? E havia a questão de um controle absoluto da metrópole Portugal sobre o Brasil. Quando a corte ela transfere o governo, ela transfere o aparato burocrático monárquico de Portugal para o Brasil, é como se fosse o governo de Portugal mudando de CEP, né? Simplesmente saindo de Portugal e vindo para o Brasil. Isso vai gerar uma série de mudanças, uma série de alterações no cotidiano, na política, na arquitetura, né? E como é que eu posso dizer? Na perspectiva de futuro, né, do Brasil, que deixa de ser colônia e passa a se tornar parte do território de Portugal, né? Então vamos adiantar aqui. Recomendo que vocês sigam o canal do professor Dimas Antônio. É um canal que está sempre postando atividades, correções, né? As correções do PET estão sempre sendo postadas lá. Inclusive parte do conteúdo das nossas aulas foi tirado do canal dele, tá bom? Também recomendo que vocês sigam o canal Super História do professor Vini, que tem ótimos vídeos também, sempre fazendo correções das atividades do PET, que pode ajudar vocês também, né? E parte do conteúdo da nossa aula também foi tirado dos conteúdos do canal dele. E também sigam o meu canal, Professor Edivaldo História, né? Onde são postadas todas as aulas que eu dou aqui pelo Google Meet. Então, algum dia você perde alguma aula, você pode estar acessando lá, tá bom? Ok? Então vamos iniciar aqui, né, sobre esse tema, a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 29 de novembro de 1807 e a comitiva aportou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Então, né, foi uma viagem de mais ou menos aí uns 3 meses, né? Pegou novembro, dezembro e janeiro. Então foi uma longa viagem. Inclusive dizem que durante essa viagem ocorreu um surto de piolhos, né, entre o pessoal lá que estava vindo junto com a corte, né? Inclusive a rainha Carlota Joaquina, que era esposa, né, do Dom João VI, que veio a se tornar rei de Portugal, ela pegou piolhos e ela teve que raspar a cabeça. E quando ela chegou no Brasil, ela tinha raspado a cabeça, ela estava careca, né? E passou uma porrada de pano em cima da cabeça, amarrou uns panos, né, sobre a cabeça assim, tal. Aí o pessoal viu ela com aqueles panos amarrados na cabeça e achou que era a última moda na Europa e todo mundo começou a usar também, né, os panos amarrados na cabeça. Aí daí, né, desse primeiro momento a gente já vê já o quanto essa influência, essa chegada da família real vai influenciar no cotidiano do povo aqui, né? O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Para garantir o êxito da transferência, o Reino de Portugal teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. O que acontece, pessoal? Napoleão Bonaparte ele lutou dentro do contexto da Revolução Francesa. Por vezes ele acabou mudando de um lado para o outro, mas ele
assim, como um general, como um líder, ele tinha um grande talento de liderança, de estratégia, né? O que levou ele a alcançar vitórias significativas dentro do processo da Revolução Francesa e de garantia do novo sistema governamental que estava sendo implantado, né? Só que aí no final das contas, seguindo todo o contrário de tudo aquilo que foi estabelecido pela Revolução Francesa, ele foi nomeado cônsul inicialmente, né, cônsul da França, e depois ele acabou se tornando o imperador da França. E inclusive no momento da nomeação dele como imperador, ocorreu um evento engraçado porque na hora que ele se ajoelhou perante o Papa para ser coroado, né, como imperador, ele não deixou o Papa colocar a coroa na cabeça dele. Ele levantou perante o Papa, tomou a coroa da mão do Papa e ele mesmo colocou a coroa sobre sua cabeça e falou: Eu, sobre o poder de mim mesmo, me autoproclamo imperador da França, né? Que aí já mostrava que ele não estava muito interessado em se dobrar às vontades de ninguém, não, né? Aos privilégios de nenhum sistema, não. Ele mesmo queria seguir as coisas pela cabeça dele. E assim ele o fez. E um dos maiores rivais comerciais da França era a Inglaterra. O Império Inglês ele vinha crescendo muito, né, em suas colônias, em suas posses, em seus comércios. A Inglaterra ela tinha iniciado também um processo da Revolução Industrial, que tinha aumentado muito o lucro e o comércio da Inglaterra. E a Inglaterra era uma concorrente poderosa para a França, né? Então, o imperador Napoleão ele começa a bater de frente com a Inglaterra e busca formas, né, busca elaborar estratégias para tentar derrubar a Inglaterra, né? Porque derrubando a Inglaterra não teria mais ninguém que pudesse bater de frente com a França. Então ele até tenta invadir a Inglaterra, só que como a Inglaterra é uma ilha, ele teve muitas dificuldades, até porque desde o governo da Elizabeth I, a Inglaterra ela vinha fortalecendo a sua defesa marítima. Então ele acabou levando uma surra nessa tentativa de invasão e percebeu que não dava para invadir a Inglaterra por mar. Então, como Napoleão vai resolver essa questão da Inglaterra? Ele decidiu fazer o que a gente chama de bloqueio continental. E o que significa isso? Significa que a partir de então, né, nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. E o país que fizesse comércio com a Inglaterra estaria automaticamente declarando guerra à França. E era muito complicado você entrar em guerra com a França no período de Napoleão Bonaparte. A França ela tinha um exército de 600 mil homens. Ela já tinha vencido guerras contra vários outros países, né, que faziam fronteira com a França. Então ela já tinha expandido muito o seu território, muito o seu domínio. As ideias da Revolução Francesa estavam cada vez mais fortes dentro da Europa. Isso inclusive gerava muito pânico em Portugal, né? Porque quando o rei foi decapitado na França, havia uma relação até quase familiar, né? Se não for familiar, entre o rei da França e a rainha de Portugal. E ela acabou até enlouquecendo quando ela percebeu o terror da República, né? Que vinha avançando por toda a Europa e cortando cabeça de monarcas, né? E existia outro problema. Portugal estava diretamente ligado comercialmente, financeiramente, politicamente à Inglaterra. Então não dava para Portugal simplesmente desligar a sua relação com a Inglaterra. E Portugal vinha sofrendo muita pressão por causa disso, né? Napoleão não admitia de forma alguma que nenhum país fizesse comércio com a Inglaterra. Dom João, né, que era o príncipe regente, a mãe dele era a rainha, mas ela tinha enlouquecido, então quem estava governando efetivamente mesmo era o príncipe. Ele, de várias formas, ele tentou enganar Napoleão, né? Dom João era uma figura muito caricata. Ele era gordo, ele não gostava de tomar banho, ele era um homem muito culto, muito inteligente, mas também era um glutão, né? Ele andava sempre com um pedaço de coxa de frango dentro do bolso.
E apesar de ser essa figura engraçada, ele era muito inteligente e muito estrategista. E estava sempre indo e voltando, né, nas suas relações com Napoleão. Por hora ele falava que não iria romper relações com a Inglaterra e Napoleão o ameaçava de uma invasão a Portugal. Depois ele ia lá e voltava atrás, falava que ia romper as relações com a Inglaterra e que ia fechar uma aliança com a França, né, com Napoleão. Mas era só da boca para fora. Ele, em momento nenhum, ele rompeu suas relações comerciais com a Inglaterra. Aí até que chegou um momento que estava insustentável e a França estava pronta para invadir Portugal. Já tinha invadido a Espanha e estava para invadir Portugal. Não tinha mais para onde fugir, né? E o tempo também, a tolerância, a paciência também de Napoleão com o Dom João também já tinha acabado. Então Dom João ele vai pedir ajuda da Inglaterra, né? Com a ajuda da Inglaterra, ele resolve mudar a corte de Portugal para o Brasil. E foi uma sacada até inteligente dele, né? Porque apesar de deixar Portugal vulnerável a uma invasão francesa, mesmo porque também Portugal não tinha como se defender de uma invasão da França, né? Portugal foi invadida pelo exército francês. Dom João ele teve essa sacada de transferir a família real para o Brasil e manter, né, o sistema governamental de Portugal em outro território, manter a arrecadação de impostos, né, manter todo o sistema, toda a estrutura governamental, toda a estrutura política, ele a manteve. E quando ele chega no Brasil, ele declara o Brasil como parte do reino de Portugal e Algarves, né? Então o Brasil deixa de ser uma colônia, um território de posse exploratória de Portugal. Ele passa a ser um estado de Portugal, né? Isso aí vai mudar completamente o contexto do Brasil, né? Em diversos aspectos. Então vamos lá. Para garantir o êxito da transferência, o Reino de Portugal teve o apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Ok. Depois o exército da Inglaterra vai ajudar também a expulsar, né, os invasores franceses. Mas isso aí é um assunto mais para frente. A primeira coisa que Dom João fez quando chegou aqui no território do Brasil foi implantar a abertura dos portos às nações amigas. O que acontece? O Brasil, ele antes da chegada da corte, né, o Brasil era uma colônia. E como toda colônia, o Brasil ele seguia o que a gente chama de pacto colonial. O que é o pacto colonial? O Brasil só pode fazer comércio com Portugal, tanto para vender quanto para comprar. E isso aí beneficiava Portugal em várias formas, né? Porque Portugal poderia comprar um produto mais barato de outro país e vendê-lo caríssimo para o Brasil, porque o Brasil não poderia comprar esse produto de outro país, só poderia comprar de Portugal. E o Brasil também, como não teria outro comprador, tudo que era produzido no Brasil era vendido muito barato para Portugal, porque se não vendesse para Portugal não ia vender para ninguém, né? Esse é o pacto colonial. Então o Brasil ele vivia uma situação de muito atraso. Era um país, não era um país, né? Era uma parte ainda, um território de exploração, era uma colônia, né? Mas era um território com muitas riquezas, com muito potencial de desenvolvimento, mas havia essas políticas, né, esses entraves políticos que não permitiam que essa transformação, que essa evolução ocorresse. Então, quando chega Dom João e ele implanta a abertura dos portos das nações amigas, isso aí vai gerar uma grande mudança dentro do sistema, dentro do contexto geral do Brasil, né? Porque agora o Brasil vai poder fazer comércio com quem ele quiser, né? Principalmente as nações que estão mais próximas politicamente de Portugal. Em outras palavras, aqui vai chover, vai encher, vai lotar de produto inglês, né? O que vai ter de produto inglês entrando aqui no território brasileiro vai superar inclusive a entrada de produtos portugueses no Brasil. Vai ter mais produto inglês circulando aqui no território do que produto português mesmo, né? Então esse aí é um dos desenrolares aí
consequentes da abertura dos portos das Nações Amigas. Então vamos lá. A abertura dos portos das Nações Amigas foi uma das primeiras medidas tomadas por Dom João VI, logo após a família real portuguesa desembarcar no Brasil em 1808. Ele rompeu esse exclusivismo português sobre o comércio brasileiro, promovendo a entrada de outros produtos em nosso mercado, como os produtos industrializados fabricados na Inglaterra. Essa ação teve consequência direta no processo de independência no Brasil. Por quê? Por que a abertura dos portos teve uma consequência direta na independência do Brasil? Porque quando a ameaça napoleônica termina, quando Napoleão não é mais uma ameaça, as tropas napoleônicas já foram expulsas de Portugal, ocorre uma revolução liberal em Portugal que exige a volta de Dom João VI para Portugal, né? A Revolução do Porto. E aí, quando Dom João VI volta para Portugal, ele reduz bastante o seu poder político, porque ele, chegando em Portugal, ele é obrigado pelo parlamento a assinar uma constituição, né? E nessa constituição ele vai ter que governar sobre a autoridade dessa constituição, ou seja, ele vai ser Portugal vai virar uma monarquia constitucional. Não vai ser mais aquela monarquia absolutista onde o rei decide tudo conforme a sua vontade. Um exemplo dessa monarquia constitucional mesmo, um exemplo dessa monarquia absolutista mesmo, né, dentro de Portugal seria a própria transferência da corte, né, que foi feita de surpresa, foi feita de uma hora para outra, sem pedir autorização de nenhuma instituição política dentro de Portugal, né? O rei decidiu ir embora, conseguiu o apoio da Inglaterra e foi, né, simplesmente. E agora isso mudou, né? Agora qualquer decisão que ele quiser tomar que afete o sistema político português, ele teria que passar pelo crivo do parlamento, né? Mas quando ele volta para Portugal, né, em 1821, se eu não me engano, acredito que é 1821, ele chega em Portugal e o governo português, o parlamento português, a sociedade portuguesa exige que o Brasil deixe de ser um Estado português. Exige que o Brasil volte a ser uma colônia portuguesa, né? Isso aí vai gerar muita insatisfação, por quê? Porque os comerciantes, os donos das terras, né, os donos dos setores, dos meios de produção aqui no Brasil, eles não vão aceitar isso mais, né? Eles já vão ter experimentado, eles já vão ter passado pela experiência de não serem uma colônia. Eles vão poder fazer comércio com quem eles quiserem, né? Então eles iam sair num prejuízo muito grande se o Brasil voltasse a ser uma colônia, né? Então, de certa forma, essa abertura dos portos às nações amigas e a luta pela manutenção, né, do livre comércio vai ser um dos principais influenciadores, um dos principais fatores que vão levar o Brasil à sua independência, né? Ok? A entrada de produtos ingleses no mercado brasileiro promoveu o fim do monopólio português sobre a economia colonial. Comerciantes portugueses ficaram extremamente insatisfeitos com essa medida. Então, pessoal, a gente tem que pensar que essa medida de abertura dos portos, né, vai prejudicar muito o comércio, muito a economia portuguesa, né? Porque Portugal ele lucrava, ele era o único detentor dos lucros que eram gerados na exploração colonial no território do Brasil. E agora isso não poderia acontecer mais, né? Agora o Brasil ele tinha liberdade para fazer comércio com quem ele quisesse. Então a Inglaterra ela passou a lucrar muito com isso. E claro, os comerciantes portugueses que antes tinham todo o lucro monopolizado nas suas mãos, agora tinham que dividir esse lucro com os ingleses, né? Isso aí vai gerar uma grande revolta, e inclusive essa revolta vai levá-los a exigirem que o Brasil volte a ser uma colônia, né? Quando Dom João VI sai daqui e volta para Portugal.
Mas a gente tem que pensar também nos fatores que levaram Dom João VI a quebrar o pacto colonial, né? Primeiro, Dom João VI estava em dívida com a Inglaterra. E ele já estava em dívida antes mesmo da Inglaterra financiar a transferência da corte, né? O Portugal tinha dívidas enormes. Tinha até um dizer popular na época que até os pregos das ferraduras dos cavalos vinham da Inglaterra, né? Então, Portugal ele tinha um setor produtivo, um setor industrial muito fraco. É, a base da produção e da economia portuguesa vinha de pequenas manufaturas, né? E em grande parte da exploração colonial, que Portugal ele era uma potência colonizadora, né, dentro da Europa, mas no aspecto de investimento econômico industrial, de construção de um aparato econômico, né, que inclusive tirasse a dependência de Portugal dessa exploração colonial. Isso aí não foi uma preocupação dos governos, né, das monarquias portuguesas, à medida que os séculos foram se passando, né, depois da expansão marítima. Então, então é isso, né, pessoal? Então, o Portugal tinha que agradar de alguma forma os comerciantes ingleses, é, é, o governo inglês, né? E outro ponto também que leva Portugal a fazer a abertura dos portos é o seguinte: quando a corte real chegou ao Brasil, nem isso aqui eu estou falando do meu ponto de vista, né? Eu não estou me baseando em nenhum outro trabalho para falar isso. Mas quando Portugal, quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, é, eles não tinham onde ficar, né? Não foi uma coisa assim que foi planejada, foi de supetão que eles vieram, foi uma fuga mesmo. Então, quando eles chegaram aqui, as pessoas eram expulsas das suas casas, né? Sob decreto, falava assim: a partir de agora, essa casa aqui é parte das posses da coroa portuguesa, né? Então, por quê? Porque a mobília, os livros, toda a mudança, né, que a corte portuguesa, que a mudança da corte, ela não trouxe só pessoas, ela trouxe todo o luxo, tudo aquilo que era de uso, né, da corte. Tudo que deu para trazer eles trouxeram. Então, aonde que vai colocar essas coisas, né? Vai colocar dentro das casas das pessoas. Então as pessoas elas eram literalmente retiradas das suas casas, né? As melhores casas eram reservadas para para a coroa, né? Para a corte portuguesa, para os móveis da corte e tal. E em troca essas pessoas ganhavam títulos, né? Títulos de nobreza. A partir de agora você vai ceder a sua casa e vai ganhar aqui um título de visconde, né? Você aqui vai virar um marquês, né? Vai dar títulos, vai dar cargos públicos também, né? A esse pessoal. Então vai haver uma ligação direta da corte portuguesa com essa elite colonial brasileira. E essa elite ela vai acabar se beneficiando também com a abertura dos portos, né? Que antes eles poderiam fazer comércio só com Portugal, agora eles vão poder fazer comércio com a Inglaterra, principalmente com a Inglaterra e também com outras nações que estejam próximas, né? Que sejam amigas de Portugal. Avançando aqui. Opa, deu um. Ok. Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1810, Dom João assinou dois tratados importantes com a Inglaterra: o de aliança e amizade e o de comércio e navegação, que foram muito ao encontro dos interesses econômicos da Inglaterra, o Tratado de Aliança e Amizade. Né? Por quê? Porque Portugal ele vai começar a fechar esses tratados beneficiando mesmo a Inglaterra devido a esses fatores que eu falei, né? Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra e era de interesse de Portugal manter uma boa relação com a Inglaterra, né? Então o que é estabelecido nesse Tratado de Aliança e Amizade? Portugal se compromete
a gradativamente abolir o tráfico de escravizados. Por quê, pessoal? Porque a Inglaterra ela defendia o fim da escravidão. Não porque ela tinha pena, porque ela teve uma consciência, porque ela se humanizou, não. É porque o escravo, o negro que trabalha recebendo um salário, ele tem dinheiro para poder comprar produto inglês, né? A verdade é essa. Então, a defesa pelo fim da escravidão vai ser um dos principais discursos da Inglaterra, né? Mas a gente tem que pensar que antes da Revolução Industrial, a Inglaterra também fez muito lucro com o tráfico negreiro, ok? Outro aspecto aí, a Inglaterra e Portugal continuariam sendo aliados nos planos políticos e militares, ok? E a Inglaterra passaria a distribuir na Europa os produtos das colônias portuguesas. E isso aqui é muito importante, pessoal, porque tudo que Portugal começar a produzir nas suas colônias, né? Portugal vai ter a sua taxa de lucro, claro, né? Portugal também não vai ficar totalmente no prejuízo, mas a distribuição dessas mercadorias vai ser feita agora pela Inglaterra, né? Pelos navios ingleses. E isso aí vai gerar um lucro absurdo para a Inglaterra, ok? Inclusive a gente vai ver aí as consequências disso ecoando por muito tempo. Outro aspecto aí, né, seria a Inglaterra teria o direito de cortar madeiras e construir navios no Brasil, ou seja, usando matéria-prima do Brasil. Então, o que não iria faltar seria matéria-prima, né? A gente sabe que o Brasil é um território com uma grande biodiversidade, com uma grande fauna, né? Grandes florestas, e até hoje é assim, apesar de estarem destruindo as florestas. Nessa época aí era muito mais, né? Então o que não faltava era matéria-prima para a Inglaterra fazer navio. Outra vantagem também que a Inglaterra teria, uma esquadra inglesa seria mantida no litoral brasileiro, né? Então havia presença de militares ingleses aqui no território brasileiro. Inclusive, pessoal, se um inglês cometesse um crime aqui dentro do território brasileiro, ele não poderia ser julgado por um tribunal brasileiro, né? Nem português. Se o inglês cometesse algum crime, qualquer coisa, matasse uma pessoa, né? Fizesse qualquer coisa assim, roubasse muito dinheiro, ele teria que ser deportado para a Inglaterra e seria julgado na Inglaterra. E na maioria das vezes acontecia era que a pessoa era absolvida chegando no território da Inglaterra, né? Outra, os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa. A gente está falando de uma imposição de liberdade religiosa em um tempo em que o catolicismo era predominante, né? Então, em grande parte, as primeiras experiências do protestantismo, as primeiras experiências evangélicas, se deram pela presença aí, né, dos ingleses aqui no território brasileiro. Os militares ingleses continuariam usando a Ilha da Madeira como ponto estratégico, né? Seria mais um ponto aí importante, tanto militarmente quanto comercialmente aí para os ingleses, ok? Então, muitas vantagens aí para a Inglaterra. E o que Portugal ganha com isso? Né? A amizade com a Inglaterra. Vamos avançando aqui. O Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação, pessoal, ele reduziu as tarifas alfandegárias para as mercadorias inglesas de 24% para 15%, uma tarifa menor do que a que seria cobrada dos comerciantes portugueses, 16%. Produtos que viessem de outros países pagariam um imposto de 24% para entrarem no Brasil. Tarifa alfandegária, pessoal, é aquele imposto que é cobrado sobre um produto que está entrando no seu país. É um produto estrangeiro, um produto importado, ok? Então, para vocês verem que acabava que com essa tarifa alfandegária menor para a Inglaterra do que para Portugal, os produtos ingleses eram vendidos mais baratos aqui no território brasileiro do que os produtos portugueses. Por isso, tamanha revolta, né, vindo por parte dos comerciantes portugueses.
Ok? Agora vamos à correção das atividades. Na questão 1, a gente tem o seguinte enunciado. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. E artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Ok? Esse aqui, ó, é o excerto do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Ou seja, está falando aqui, pessoal, que navios ingleses, produtos ingleses, né, pessoas que estão fazendo comércio com a Inglaterra, e elas vão sofrer pesadas consequências, né? Elas vão ser os navios, as mercadorias, vai ser tudo levado para benefício da França, ok? E aí vem o que está pedindo aqui na questão. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de... A alternativa correta, pessoal, seria a letra E, né? Qual que é a disposição francesa aqui no bloqueio continental? Seria debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando o seu comércio com o restante da Europa. Ou seja, era deixar a Inglaterra ruim das pernas mesmo, né? Era limitar bastante o comércio da Inglaterra, levando a Inglaterra a passar por dificuldades econômicas. Aqui a questão 2. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Características do governo joanino no Brasil, pessoal, seria a letra A, né? A assinatura de tratados que beneficiavam a Inglaterra, né? Como a gente viu aí, o Tratado das Nações Amigas, Tratado de Aliança e Amizade, né? E o crescimento do comércio externo brasileiro, devido à extinção do monopólio. Ou seja, o Brasil agora ele vai começar a exportar seus produtos para outros países, né? Tudo isso é consequência, né, característica da presença do governo joanino. Governo joanino por quê? Porque era o governo da figura do Dom João VI. Ok? Essas mudanças aí são uma consequência da presença da família real aqui no Brasil. A questão 3. O governo de Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Essa decisão estava relacionada... Então, qual que é a alternativa certa em relação a esse tratado de comércio com a Inglaterra assinado por Portugal? Seria a letra E, né? Os acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses, né? E aqui a questão 4. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que desembarcava aqui. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. Ok? Então vamos lá. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como... Essa aqui, né, seria a letra C. Como que a gente pode resumir, né, o significado da chegada de Dom João VI, essa mudança da corte para o Brasil? Seria uma inversão da relação entre a metrópole e a colônia, já que a sede política do império passava do centro, né, para a periferia, passava de Lisboa para o Rio de Janeiro, passava da metrópole para a colônia, ok? Então é isso, pessoal.
Disso aqui que foi explicado, vocês têm alguma dúvida? Não, Deu para entender certinho aí? deu. Beleza. Se vocês não se importarem, faltam 5 minutos. A gente pode continuar, a gente pode começar o tema da próxima aula na próxima aula? Oi, pessoal. Oi. Então, agora são 7h46. É, a gente pode dar prosseguimento no caso aqui, né? A gente falou da semana 2 aqui. Dar prosseguimento aí no PET complementar, né? Das semanas um e 2 na próxima semana, na próxima aula? Pode. Então, beleza. Então, valeu. Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês. E até a próxima aula. Obrigado. Tchau. Valeu. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia. Oi, Ronald. Você está aí? Tá não. Então, pessoal, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.